Pessoal, quando nós refletimos referente ao início do Espiritismo no Brasil, isso vai nos remeter às terras baianas, onde foi implantado o primeiro centro espírita do Brasil. Consono vai ser trago para nós pela Reformador desse mês, em 17 de setembro de 1865, onde surgia o Grupo Familiar do Espiritismo, destinado a orientar a propaganda e incentivar a criação de sociedades semelhantes, Brasil afora, pelo Oiapoque ao Chuí. E, nesse sentido, nós temos aí na Bahia como o berço do Espiritismo nas nossas terras, aqui do Brasil. E é curioso porque nós temos que, desde aí, o século XIX, quando foi feita a codificação por Kardec, várias pipocações de grupos que se reuniam orbe afora, e muitos desses grupos tinham correspondência com Kardec, com cartas que Kardec usava nas pesquisas que ele realizava para colocar na codificação, seja no livro ou na própria revista espírita, que funcionava à guisa de um laboratório, em que ele, fazendo aquelas reflexões, inclusive em confrontamento do que vinha de diversas partes, podia eleger, via o discernimento, aquilo que seria colocado nos livros, que é o método que ele tinha usado do ensino universal dos espíritos, porque ele, ao confrontar as ideias que eram tragas sobre um mesmo assunto por diferentes pontos do orbe, ele então ia dirimindo dúvidas e fortalecendo a verdade que estava sendo traga por tantos quantos aí tinham essa correspondência com ele. Então, ele enviava cartas, fazia questionamentos para grupos diversos, porque naquela época era o meio que existia para que houvesse um contato à distância, e esse que estava distante retornava por carta e vice-versa. E no Brasil vai acontecer aí, junto o movimento espírita aqui iniciado em Salvador. Inclusive nós temos aí desse período, no dia da morte da esposa de Kardec, o início da revista Reformador, que desde então tem aí edições mensais ininterruptas. Daí que, se nós considerarmos hoje, nós temos aí, seja diversos periódicos, revistas, jornais em centenas, considerando aí a espírita imprensa, é atualmente notável e uma realidade comovedora, inclusive pela internet, que veio aí fazer uma otimização explosiva disso, porque pela internet a gente tem uma distribuição de conteúdo espírita para toda parte, em tempo real. Seja algo que é postado de um vídeo, de um e-book, considerando aí alguma escrita, um artigo, uma revista, um periódico, que vai dizer de tempos que nós estamos vivendo, onde a internet ela já foi prevista pelo astral, que sabia que nessa época que nós estamos vivendo, teria internet e o que isso significaria enquanto divulgar o espiritismo para todo lado. E nesse sentido que a gente tem o Reformador, que é esse periódico centenário, com essas ininterruptas tiragens desde 21 de janeiro de 1883. Quem fez essa iniciativa foi Augusto Elias da Silva, no mesmo dia do desencarne da professora de Belas Artes Amélie Gabriele Baudet, que é a Madame Rivael Kardec, viúva
do codificador. E quando a gente considera, por exemplo, esse momento de transição planetária, onde nós assistimos perplexos aos aumentos avassaladores de crime, de violência, a própria questão de cataclismos que ceifam vidas aos milhares, temos aí prenunciadores acontecimentos que vão dizer aí de um planeta de regeneração. Então, nesse momento, a criatura humana, ela como nunca questiona na história a existência inclusive de Deus, optando pelo materialismo, pelo aborto, pelo suicídio, pela eutanásia. Por isso que é imprescindível e emergencial que os ideais venham a lume de Luiz Olímpio Teles de Menezes, que foi aí esse pioneiro na divulgação da doutrina espírita em terras brasileiras, e nesse sentido, nos conclamando a nos transformarmos cada qual em vivas cartas da mensagem do Mestre, renovada a partir do século XIX com o advento consolador que é o Espiritismo, trago para nós, para esses tempos. Nesse sentido, Teles de Menezes houvera frisado que o dia 17 de setembro de 1865 marcaria uma época feliz na nossa vida e romagem, e também o deverá ser nos fastos do Espiritismo brasileiro, que foi quando aí nós tivemos esse início de um centro espírita que, inclusive, gente, desde esse momento que teve esse marco para o Brasil, foi difícil a própria divulgação do espiritismo aqui, porque era considerado ilegal, inclusive você ter reuniões espíritas que acabavam acontecendo na calada da noite, e nesse sentido que os prelos que foram sendo aí publicados por Kardec, lidos mundo afora, só ia fazendo, como ele mesmo houvera prenunciado, fortalecer o movimento espírita, porque esse é um caminho sem volta. Porque mesmo que a gente queimasse os livros espíritas, os periódicos, os áudios, isso seria refeito, porque não promana de mãos humanas, mas do Cristo mesmo, que convoca os benfeitores encarnados e desencarnados a nos trazer as luzes da revelação, da verdade, que vão nos ajudar a viver essa época desafiadora, onde nós estamos sendo convocados a usar os instrumentais que nós temos nesse período que nós vivemos para podermos participarmos da divulgação da Boa Nova nesses tempos. Então, a gente tem aí, considerando em terra brasileira, desde 1845, o intercâmbio com os mortos, enquanto registros no antigo distrito da Mata de São João, que hoje é um município distante, em torno de 62 quilômetros de Salvador, porque foi uma queixa assinada por um municipal juiz, datada de 24 de maio daquele ano, e foi apresentada ao tenente-general presidente da província contra indivíduos que estavam fazendo reuniões noturnas no distrito referido, a pretexto de se ouvirem revelações de almas de mortos que fingiam aparecer. Enquanto aí algo que esse juiz estava se queixando, naturalmente porque não tinha conhecimento da doutrina espírita, e já considerava essa prática desde então indevida. E por isso o espiritismo sofreu perseguição ao longo dos anos, a ponto de, mesmo quando a gente considera no século passado, até a primeira metade do século passado, acontecerem levações de indivíduos para a cadeia porque estavam em centros espíritas, que levava à prisão.
E nesse sentido que a pesquisadora baiana Lúcia Loureiro vai dizer que essa vai ser a primeira notícia documentada oficialmente sobre perseguição a pessoas que conversavam com os mortos. Porque, naturalmente, que outras já estavam acontecendo correlatas em plagas brasileiras e viriam a acontecer. Nesse sentido que nós temos aí esse caminho que a doutrina espírita tem percorrido, bem dito, até porque o espiritismo ele traz consigo o condão de nos libertar da nossa ignorância, que é uma noite sem estrelas, visto que toda vez que eu me deixo levar pelo desconhecimento, pela minha fraqueza, pela minha ignorância, eu acabo que assumo equívocos, conscientes ou não, e isso vai significar situações que depois vão precisar ser revistas. Ao passo que quando a luz da verdade, do conhecimento espiritual e desse discerro que é libertador na nossa direção, até porque a verdade ela é desobsessiva. A verdade ela é libertadora. E ela tem uma ação sobre nós de desobsessão, de limpeza, de libertação. Porque quando alguém se dispõe a viver esse propósito, vai ser possível desfazer uma série de grilhões que as mentiras nos mantêm presos, que inclusive tem a ver com as nossas ilusões, porque a gente vai precisar se desiludir disso. E também vai significar um preparo que vai acontecendo para o nosso porvir. Porque na pauta desse esforço sem desmaio com a verdade, isso também vai nos forjando em metais nobres para aquilo que ainda precisaremos viver. Seja aqui, seja no astral, porque o bem que a gente faz, enquanto aí o avanço no caminho do conhecimento da verdade, da prática do bem, isso nos acompanha. Para o mal também é verdadeiro, porque o mal que a gente realize, eu esteja aqui, eu esteja no astral, em qualquer ponto do universo além dele, ele me acompanha, enquanto mancha consciencial, que vai ter as suas impactações e anormalidades sobre mim, aos quais eu precisarei olhar e descobrir o caminho para me arrepender desse mal praticado, expiar e reparar essa situação. Nesse sentido que, se nós considerarmos as consequências do fato de tanto o bem que eu faço quanto o mal me acompanhar, porque quando a gente fala de uma prática nobre, isso é nosso advogado em qualquer parte. Então, um benefício que eu levo num lugar, ele vai advogar a meu favor em qualquer parte. Por outro lado, o mal, o malefício que eu levo num lugar, ele vai trazer consequências negativas para mim, seja aonde eu estiver. Até que eu consiga fazer a olhação para isso e me dispor, via um arrependimento sincero, a expiar e reparar. Por isso que, quando nós consideramos que o tempo vai acabando por denunciar a nossa verdadeira posição, visto que o tempo, ele coloca todas as coisas no seu devido lugar, porque acaba que, à medida que o tempo vai passando,
a gente vai tendo a confirmação do caminho correto que escolhemos ou não. Isso também vai dizer dessa tensão, no sentido de acompanhar o meu processo. Quando a criatura não fez da sua existência um sacerdócio de construtivo trabalho, que nos cumpre na Terra enquanto algo acordado no astral, e um dever ao qual eu preciso estar engajada de boa mente, devotada e severa naquela proposta, os senis fenômenos do corpo são mais tristes para a alma, porque nesse caso em tela, o indivíduo já não domina as conveniências forjadas pelo humano imediatismo, patenteando-se-lhe a fixação da mente nos inferiores impulsos. Por isso que nós temos milhões de indivíduos afora em séculos na fase infante do entendimento, porque não se anima ao esforço da própria melhoria. Nesse sentido, se eu me animo para vencer mim mesmo e me burilar moralmente, eu vou saindo da minha imaturidade infante, porque esse despertamento vai acontecendo enquanto uma atitude de mim para mim, que é inclusive, gente, o suar no bem, porque o esforço que me compete, eu vou ter que demonstrar, eu vou ter que suar. Até porque nós estamos considerando que esse estágio que nós estamos aqui é trabalho após trabalho. Nesse sentido que quando eu abraço de boa mente essa proposta e desejo sangrar no bem, para que pelas minhas gotas de suor que verte ao chão, eu deixe coisas positivas por onde passo, eu estou contribuindo para uma eterização do meu ser. E quanto mais eu eterizo, espiritualizo, mais eu tenho força moral. Porque a força moral, que é essa força soberana, ela está na proporção da minha eterização e espiritualização. É um caminho inverso ao materialismo. Por isso que, enquanto o indivíduo está recebendo a cooperação transitória da saúde física relativa, de uma terrena convenção, inclusive quando a gente considera que o meu organismo funciona relativamente tranquilo, e eu não me apercebo de que esse é um empréstimo e que uma hora eu posso perder, então eu não consigo fazer essa associação de que hoje meu coração está batendo com relativa normalidade, eu estou conseguindo um raciocínio, eu tenho um pão para comer, de que isso uma hora pode ser tirado de mim. Inclusive, consono a maneira como eu lido com isso. Até porque, gente, a única certeza que nós temos é da morte, enquanto do corpo físico. Então, enquanto eu estou aqui movimentando, seja o que for, via empréstimo, eu sei que uma hora isso vai ser tirado. E, nesse momento, eu não serei avisada. Nesse sentido, que tudo aquilo que é dadivoso e que vem na nossa direção é um empréstimo que eu estou recebendo e eu estou sendo observada e acompanhada da forma como eu estou aplicando isso. Porque, fatalmente, precisarei encontrar com a consequência da minha própria obra. É como um espelho que reflete a mim mesma e que me mostra as minhas obras que eu tenho feito, do qual não posso fugir. Onde eu vou, esse espelho está diante de mim. E, inclusive, eu posso correr na velocidade que for para me esconder desse espelho, ir na altura que for, no abissal que for, para me esconder desse espelho, mentir o tanto que for para poder me subterfugiar e sair ilesa desse espelho, mas eu não consigo, isso me acompanha. Nesse sentido que, quando o indivíduo está recebendo essa cooperação transitória, seja dessa terrena convenção, financeira possibilidade e relativa saúde física, e também de impressão variada passageira, que a existência na planetária crosta oferece aos que transitam pela carne,
Vai acontecer que esteiam-se nos títulos de cidadão que a sociedade confere a cada qual, mas quando visitados pelo morbo, pela enfermidade, pela escassez de recursos ou pela decrepitude, enquanto o período de senilidade, que se eu não desencarnar antes vai chegar para mim inexoravelmente, vai acontecer que esse indivíduo vai revelar infante espiritual em que jaz. Volta a ser criança, não obstante a proveitidade manifestada pelo veículo dos ossos, por excessivamente se haver demorado nos superficiais sítios da vida, que são essas camadas de superfície, essas bagatelas, essas ilusões, quimeras. E nesse sentido que temos aí, por exemplo, várias manifestações enquanto encarnados, como isso não vai ser dito no mundo maior, no capítulo Alienados Mentais, que mostra para nós resultados das nossas obras, que não é, gente, fatalmente, tomou, levou, ação, reação, mas consequência da minha atitude. Que vão funcionar a todo momento, porque a lei de causa e efeito, de ação e reação, ela funciona independentemente de mim. Inclusive, são movimentos que acontecem em torno de nós, até quando a gente considera que a vida é movimento, é pulsante, que cada qual está imerso nas obrigações que lhe compete, a gente vai percebendo que a gente não só não está no centro, seja do universo, seja do local onde estamos, como somos pó. A gente vai conseguindo ter uma noção da nossa insignificância. Até porque se eu não consigo fazer valer o nobre portar dentro da alma, esse corpo vira pó e eu, ao invés de poder ir para uma região boa, eu vou para uma região umbralina, de tormento. Isso vai mostrar que se eu deixar por minha conta e não me animar para fazer os empreendimentos morais que eu preciso, eu vou acabar tendo uma série de equívocos e vou deixar esses rastros de destruição por onde passo. E nesse sentido, eu vou inclusive achar que eu tenho uma grandeza que eu não tenho e uma importância que não acontece na realidade. E isso vai significar até mesmo os envolvimentos em jogos doentios que eu faço comigo, porque não só acho que o mundo está contra mim, na condição de vitimismo que eu me coloco, como vou ter a noção de que o universo gira em torno do meu umbigo. E essa perspectiva infante é que nos impede de doar algo de nós no meio que nós estivermos, enquanto auxílio e positivismo. Porque, chegado nesse ponto de imaturidade mental, eu fico sugando os recursos do planeta, eu fico sugando uma possibilidade financeira, uma saúde física, um emprego, um relacionamento, seja aí num ambiente de trabalho, seja em família, seja num clube, em que eu fico sugando recursos para mim, enquanto aí competição, vingança. E essas sugações, esses vampirismos que a gente vai fazendo, vai depredando ao nosso redor por onde a gente passa. Por isso que quando a gente, por exemplo, percebe os loucos de ambos os sexos que modorram distantes do realismo do orbe, sem a mais leve perspectiva de uma próxima desencarnação, temos aí tanto criatura que já renasce imperfeita, com delinquência, dementamento, perturbação. Nas crianças aí que têm esse atrasamento e nas lutas de moços com juvenis demências. E em sem número de fobias que amorfinam respeitáveis pessoas e prestativas
E isso vai dizer para nós desses quadros, nesses jaezos sofrimentais, que assaltam de improviso domésticos ambientes mais distintos, porque estamos todos sujeitos a isso. Até quando consideramos que, se eu abaixo a guarda com o meu processo, as minhas ervas daninhas vão tendo espaço. E isso vai significar um pipocamento disso, com asfixiação da plântula boa, que precisa ser cultivada dentro de mim. Nesse sentido, que quando a gente considera essa messe de insementações, precisaremos olhar para isso tanto no presente como no pregresso. Inclusive, assim, se eu não encontro a causa nessa existência que eu estou, aí sim eu olho para o pregresso. Primeiro, olhemos para a nossa existência atual, se aquela dificuldade de saúde que nós estamos enfrentando não tem a ver com algum relapso meu nessa existência, com algum rancor que eu estou cultivando, com alguma paranoia de uma evidência que eu estou persistindo. Se eu vejo que não está ligado a isso, então a gente vai fazer essa volta para o pregresso, enquanto aí análises, oração em cima disso e reflexões importantes, para que possamos fazer essa leitura da realidade em que estamos. Porque não ponderaremos apenas a aprendizagem de uma efêmera existência, mas a romagem da alma nos infinitos caminhos da vida. Essa imperecível vida que sempre segue, vencendo injunções da forma, imposições desse estado, santificando-se e purificando-se a cada dia. Por isso que teremos aí quadros espirituais de padecimentos afligentes, e se nós olharmos para um humano hospício, perceberemos algo dos desequilíbrios que afetam a mente desviada das universais leis. Por isso que a mental alienação começa a descida da alma às inferiores zonas da morte. Porque quando a gente enxerga um manicômio, será possível entendermos a loucura de mulheres e homens que, aparentemente equilibrados no social campo da crosta terrestre, onde permutam valores eternos divinos por imediatas ilusórias satisfações, são depois relegados, além do sepulcro, a desespero inominável do sentimento. Porque acaba que, se eu cambeio um eterno valor divino, o crescimento da minha alma no trabalho de multiplicação de valores positivos, eternos, que é o que eu vou levar enquanto o que vai ser a minha senha na alfândega para o astral, que todos precisaremos viver, se eu troco isso por ilusória satisfação imediata, naturalmente que eu serei relegada, após o trespasse, a uma desesperação inominável da minha emoção. Quantas perturbações que nos acompanham no renascimento ou na infância do corpo de carne, seja na juventude, na fase adulta e na própria senilidade, é mistério reconhecer que o desequilíbrio, a desarmonia que nos assola, começa na inobservância da lei. Da mesma forma que a expiação vai se iniciar no crime, porque quando a gente considera, por exemplo, uma situação onde um esfaqueia outro, mesmo que a justiça terrena não alcance aquilo, não fique sabendo daquele sinistro. Inclusive, nós temos aí uma porcentagem em torno de 80%, algo em torno desse valor, que não são elucidados de crimes e de violências que acontecem no Brasil. E aqui nós estamos falando do país, porque no mundo existem aí uma série de ações sinistras
que são aí calamitosas e filhas da violência de todo porte, que assola para todo lado e pipoca, que não são sequer soubidos e divulgados. Nesse sentido que, da mesma forma que o indivíduo ele pode cometer esse assassinato e a justiça terrena não alcançá-lo, a sua consciência já registrou aquilo, ele vai ter que expiar. E ele vai já começar a viver um processo, até mesmo enquanto sentir que o espírito da vítima aparece para ele, o persegue. Existem presos por assassinatos que relatam que desde que assassinou determinada pessoa não consegue mais dormir, porque tem pesadelos ao longo da noite em que as suas vítimas em sangue vêm clamar contra ele, o atormentando. Normalmente, quando a gente fala situações de assassinatos em série, que eles têm a visita das vítimas que não os deixem em paz. Então, aqui nós estamos falando que mesmo que esse assassino ele esteja na casa dele, que não houve divulgação do ato que ele cometeu, ele vai estar num processo de algema ao delito que ele tiver cometido, que o procura e o atormenta, até que ele viu um arrependimento sincero e a expiação bem vivida, porque não basta expiar, eu preciso viver bem a expiação, eu preciso ter resiliência. Se a gente pegar, por exemplo, esse assassino que está vendo sua vítima o atormentando, ele precisa perdoar a si mesmo, ele precisa ter resiliência para viver isso, ele precisa pedir o perdão à sua vítima, rezar por ela, começar a fazer o bem, tanto na direção daqueles que houveram prejudicado, quanto dos outros com os quais ele está convivendo, porque a questão da expiação, gente, não é com aquele em relação ao qual eu prejudiquei, é perante a minha consciência, perante a lei de causa e efeito que eu vou ter que consertar. Então, se eu roubei uma pessoa ali na esquina, mesmo que eu não encontre mais essa pessoa, isso ficou registrado, eu vou ter que reparar essa situação. Então, eu vou precisar, depois de arrepender de fato, expiar e reparar. Nesse areal, vai acontecer que essa expiação pode acontecer em relação a alguém que não foi aquele que eu tinha roubado, mas eu vou, numa situação parecida, devolver um valor para uma outra pessoa que vai significar uma expiação bem vivida. Então, por isso que a gente não precisa esperar encontrar com aquela pessoa que a gente prejudicou para poder expiar corretamente. Porque o bem que eu começo a fazer nesse momento já vai, de alguma forma, amortecendo os erros que eu cometi. E vai também me levando a, numa experiência positiva das expiações, eu conseguir ir reparando, me reajustando perante a lei consciencial, e isso significará libertação. Por isso que o indivíduo que está sofrendo tormentos pelos males que fez, não precisa esperar estar diante da vítima para resolver. Com a sua atitude mental de fazer o bem, com aquilo que ele leva de benefício a quem precisa, sem ficar esperando que as circunstâncias o favoreçam, mas ir até o necessitado e doar de si amparo, consolo, ele já está na direção de fazer a reparação. Até porque, chegado nesse nível de percepção, ele já está tendo um amadurecimento. Ele percebe o erro que cometeu, arrependeu, está vivendo a expiação por causa disso, está indo em busca de reparar com o bem que ele tenha feito, mesmo que ele não encontre de novo a vítima. Até porque nós estamos considerando que uma oração que eu faço por essa vítima alcance onde ela estiver, porque não está presa no espaço nem no tempo. Mas, enquanto atitudes concretas que eu vou realizando
para lenir a dor alheia, eu posso fazer isso com quem quer que esteja na minha frente necessitado dessa ajuda, que vai significar reparações de qualquer delito e com quem quer que seja que eu tenha cometido isso. Nesse sentido que teremos aí essa conduta em desacordo com a realidade, que uma vez que nós adotamos, nós encontraremos invariavelmente o espírito em todos os círculos no qual nos vejamos, os efeitos da nossa ação própria. Por isso que, seja nos mecanismos da fisiológica hereditariedade, seja fora da sua influência, a mente, desencarnada ou encarnada, vai se revelar na colheita do que houvera semeado, no campo da evolução do comum esforço, no monte da elevação, pela prática do bem sumo, ou no expiatório vale, pelo exercício do mal. Porque teremos aí que meu espírito, inexoravelmente, no círculo que for no qual esteja situada, verei os efeitos da minha ação própria, encontrarei isso e precisarei responder por isso, resolvendo. Porque não é só ver o resultado que eu fiz, eu vou ter que resolver. O desatino que eu levei, o desespero que eu aconteci, o malefício que eu realizei. Não bastará eu ver isso, eu vou precisar consertar. Nesse sentido que, em geral, o louco, considerando não só o presente, senão até o longínquo passado, é alguém que aborreceu as bênçãos da humana experiência, preferindo segregar-se dos mentais caprichos. E a espiritual entidade atormentada após a morte é sempre alguém que fugiu deliberadamente às realidades da vida e do universo, criando purgatórias regiões para si mesmo. E então, enquanto está sendo oferecido bênçãos para nós tantas, porque o fato da gente poder estar aqui encarnado é uma bênção inominável, o fato da gente poder conseguir fazer o nosso ganha-pão, porque a questão, gente, nem é do trabalho, naturalmente que nós vamos procurar nos situar numa atividade digna, porque existe trabalho e trabalho. Se o indivíduo ele trabalha numa clínica de aborto, na verdade ele está no infanticídio, ele precisa se desligar desse tipo de atividade e se envolver numa atividade, por exemplo, em que ele ajuda crianças numa creche, mesmo que seja o seu ganha-pão. Mas, enquanto nós estivermos aqui nessa leira da terra, o trabalho digno, ele é escada ascensional para nós. Se eu fizer isso com nobreza, severidade, e nesse sentido que, enquanto eu estou tendo saúde física para esse trabalho, isso vai significar bênção. Como vai ser dito no Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico 929, trazendo que existem aquelas pessoas que estão recursos enquanto carência. E mesmo percebendo que ao seu redor reina abundância, só vai ter o desencarne como perspectiva. O que deve ser feito nesse caso? Esse indivíduo ele deve se deixar morrer de fome? Vai ser dito que nunca a gente deve ter a ideia de se deixar desencarnar de fome, porque sempre vai encontrar um meio de nos alimentarmos. Mas para isso o meu orgulho não pode se colocar entre a minha necessidade e o trabalho. Porque se eu fico escolhendo trabalho de acordo com a evidência, com o retorno financeiro que eu vou ter, isso vai obliterar eu encontrar esse trabalho. E aí pode ser que eu até adoeça de fome mesmo, porque eu estou escolhendo a dedo aquilo que atende ao meu orgulho, ao meu egoísmo.
Nesse sentido que, às vezes, a gente diz que não há nenhuma profissão humilhante, nenhuma desonra enquanto a gente está trabalhando, enquanto um trabalho que seja bom, mas a gente costuma falar isso para os outros e não para nós. Então, vai significar que eu estou faminta, sedenta, eu preciso ter o ganha-pão daquele dia. Uma rua que for para varrer, eu vou encontrar, para receber o salário daquele dia que for. Às vezes não é nem aquele emprego que a pessoa ficha e já fica ali pelo menos por um mês que for, um ano ou mais, mas é o trabalho que ela encontra naquele dia. Mas se ela tiver humildade para poder abraçar o trabalho que ela encontrar, enquanto aí algo que ela possa exercer dignamente, com um pensamento nobre, isso vai significar o ganha-pão dela. Até porque, gente, uma pessoa que está pesquisando um letal para ser aplicado em pena de morte, ele está numa condição de trabalho indigna, porque ele está usando a sua inteligência para algo negativo, enquanto que uma lavadeira tem uma profissão digna como qualquer outra, e conforme a maneira como ela lava aquelas roupas, que ela prepara a dobragem delas, que ela passa, que ela entrega, o amor que ela despeja nisso, coloca, ela está numa condição muito mais elevada do que aquele cientista com pós-doutorado e que usa a sua inteligência, o seu conhecimento para o mal. Então, não é a questão do que o mundo diz de evidência que vale aqui, é a maneira como eu realizo. E aquilo que eu me proponho a fazer no trabalho que a mim foi oferecido. Porque então eu vou recusar o trabalho ruim e vou abraçar o trabalho bom enquanto de onde ele vier e na condição que for. Como uma senhora que ela era casada, tinha alguns filhos pequenos. O marido, ele houvera falecido, tentando ajudar alguém que estava para receber o batimento de um trem, e ele foi tentar fazer um desvio naquele trilho ali, acabou sendo impactado pela maquinaria e veio desencarnar na hora, numa condição triste. E essa esposa acabou, junto com os filhos, despejados da casa que eles moravam, porque era oferecido pelo trabalho do marido. E ele deixou uma pensão pequena, que não era o suficiente para o ganha-pão daquela família. E essa mãe de família começou, então, a fazer trabalho diarista, para que ela pudesse colocar o alimento dentro de casa. E mesmo com o trabalho de diarista, ela custava pagar as contas, seja de água, de luz, de gás, de ônibus. E acabou que uma colega ali, que era vizinha dela, veio conversar com ela e convidar ela para uma noitada. E dizendo para ela que se ela tentasse ganhar dinheiro na noite, enquanto aí numa profissão de prostituição, ela teria como pagar as contas dela e ainda ia sobrar, porque essa colega fazia dessa forma. E essa mãe de família ficou reticente, porque ela não estava querendo se envolver com esse tipo de vida, mas essa colega insistia, então essa mãe de família acabou se deixando levar. Ou seja, se ela tivesse mantido firme como diarista, tal qual ela vinha fazendo, esse serviço mesmo talvez foi uma prova que ela pediu no astral para viver, porque não há injustiça. A gente sempre está colhendo de acordo com algo que a gente viveu, que a gente precisa para evoluir. E nesse sentido que talvez ser diarista e passar por essa situação de dificuldade financeira estava funcionando como um mata-borrão para o espírito dela, uma purificação e fortalecimento do espírito. Pode ser que ela tenha implorado para viver isso no astral. E quando ela pega e foge dessa experiência para cair
num estilo de vida de promiscuidade, ela estava, na verdade, se permitindo uma queda, uma fuga do dever que ela competia na gleba nobre. Então, gente, acaba que, se a gente não tiver cuidado, eu vou escolher um emprego para fugir do meu dever e não para abraçá-lo. Até mesmo quando a gente considera, às vezes, o indivíduo, ele tem trabalho numa repartição num dado período e dá para viver, mas ele quer arrumar um outro, ele procura algum outro local porque ele quer mais dinheiro. E acaba que se torna uma situação insaciável, porque o indivíduo ele entra nesse ioiô de distrações, nesse ping-pong bagatélico, em que ele fica à caça de mais dinheiro, porque ele tem que, portanto, no banco, ele tem que ter uma suposta estabilidade financeira, ele tem que ter condição de ir para um outro país visitar. E isso vai significando essas rodas de distração que a gente entra, que não leva a lugar nenhum. Porque enquanto o indivíduo ele poderia estar focado naquele trabalho que ele já está inserido, e que é um trabalho digno, ele fica procurando novas ocupações visando atender a sua ganância. E isso mostra o risco que nós corremos, porque o materialismo, ele vai nos dizer que eu preciso ter mais dinheiro para ser bem-sucedida. Eu preciso conseguir trocar de carro todo ano para ser bem-sucedida. Ou de moto, ou de bicicleta, aquilo que o indivíduo use para se locomover. O materialismo, ele me diz que eu preciso fazer um curso toda hora diferente para encher meu currículo, para poder atender o crescimento da minha evidência, da minha influência pessoal, que tem a ver, novamente, com a nossa vaidade. Daí que, até mesmo quando a gente fala, por exemplo, do estudo, a gente tem que ter cuidado, porque existe estudo. Existe aquela ocupação daquele curso que eu preciso fazer, porque vai me ajudar naquela área que eu atuo. E, nesse sentido, foi algo que trouxe benefício, mas existe aquele curso que é movimento de distração. Então, às vezes, o indivíduo ele entra numa graduação, ele já está pensando no mestrado. Ele nem analisou se esse mestrado realmente é movimento de distração ou faz parte do essencial do propósito de vida dele. Porque caso não faça parte do seu propósito de vida, esse mestrado vai ser perda de tempo, vai ser distração para ele. E aí ele não se dá conta disso, ele faz esse mestrado, depois ele vai para o doutorado, e aí já foram engolidos 7 anos da vida dele em querela, em inutilidade. Chegado nesse ponto, ele quer fazer um pós-doutorado, ele quer fazer um sanduíche na Alemanha, ele quer depois fazer um outro PhD na China, e não acaba. Porque a questão do materialismo, ela vai nos dando uma sede que não é saciada. A gente vai sempre querendo mais, como se a gente estivesse sedento de algo que, na verdade, não está aqui. Porque é o espírito que precisa ser olhado. E o propósito de vida que o meu espírito traz. Porque quando a gente tem essa clareza do nosso propósito de vida, que a gente abraça isso, e que nós, então, fazemos as nossas escolhas baseado nisso, acaba que a gente sai dos movimentos de distração. Então, a gente vê, às vezes, um idoso que está despertando aí para as questões espirituais que ele não houvera vivido antes, e chegado nessa fase, ele está querendo ainda comprar uma roça, fazer uma tal viagem, aprender um novo idioma. Não que não seja bom a questão de um estudo, enquanto para o cérebro, na aprendizagem de um novo idioma, por exemplo, mas são movimentos de distração, porque ele poderia estar usando o tempo dele, já que ele despertou espiritualmente, para ajudar as pessoas.
Mesmo que ele não tenha feito isso antes, ele pode perceber o seu direcionamento, o seu propósito de vida e colocar o talento que ele tem na gleba correspondente e focar. Mas a gente acaba entrando aí nesses aspectos distrativos que nos desfocam do essencial, do necessário. Por isso, gente, que o materialismo é tão perigoso. Porque ele nos insufla ideias falsas, necessidades inexistentes e sonhos, projetos de vida distrativos, que outra coisa nos fazem senão nos levar a uma perda de tempo. Nesse sentido que quando nós percebemos que essa lição ela é atual e que nos procura, isso vai dizer que ao perceber que eu tenho saúde para o trabalho, que eu tenho uma condição lúcida na carne, que eu tenho um dado talento, eu vou multiplicar isso, como os talentos que Jesus nos trouxera e nos pedira para fazer isso, produzir mais. Nesse sentido que, se eu opto pela segregação no mental capricho, eu vou estar fugindo deliberadamente ao meu dever. E isso é criar purgatória região para mim mesmo, porque o umbral nada mais é do que uma região purgatória que eu crio com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, com os meus desejos, com as minhas emoções, com as minhas palavras. Nesse sentido que ou eu aproveito a ensancha para deixar coisas positivas por onde passo, ou eu vou estar aborrecendo as oportunidades que eu estou tendo. E chega uma hora que eu perco isso. Nós não saberemos precisar o momento que isso vai acontecer, mas sabemos que num dado momento soa a mudança para mim. Às vezes uma mudança que não vai ser necessariamente o desencarne, mas eu perder uma saúde física que eu tinha, eu perder uma lucidez que me acompanhava até ali, perder a percepção do meu propósito de vida que estava diante de mim, mas eu optei por não acolher, não atender. E aí pode ser que seja tarde demais, porque eu já não vou ter como fazer o aproveitamento do tempo que eu estive aqui, porque pode estar perto do meu retorno. E até quando a gente considera que nós vamos analisar no astral, prestando conta do período todo que nós tivemos encarnado. Em sendo assim, mesmo que eu venha despertar, hoje eu preciso correr atrás do meu prejuízo, porque já ficou anos perdidos ao léu, que eu não soube aproveitar. Por isso que isso vai nos dizer de situações ingentes que vêm nos conclamar para essa reforma moral enquanto é dia. Nós estamos num período grave que a Terra vive, em que as experiências elas pipocam, aflitivas, energeticamente carregadas, enquanto aí todo tipo de expiação acontece aqui na Terra, de violência, de arrependimento. E se o indivíduo ele não encontra o perdão a si mesmo, ao invés de ele adentrar o arrependimento que ele precisa, ele começa a ficar com remorso, sentimento de culpa, autodestruição, que o prejudica. Então, até para que eu arrependa dos meus erros, eu preciso me amar, eu preciso dar conta de me perdoar, de me acolher,
de me olhar. Porque então é possível eu, fazendo esse tete-a-tete comigo, me arrepender corretamente. Porque é a partir de um arrependimento correto, sadio, que é possível expiar. Senão eu entro numa autodestruição, numa desistência, em parar no meio do caminho. Porque, gente, existem experiências na nossa vida que elas têm um conteúdo emocional difícil para nós. Em sendo assim, às vezes se acontece uma dada situação que eu vi que possa ter me aborrecido, eu tento evitar, coloco aquilo em oração e abençoo os envolvidos, a gente já encontra dificuldade para fazer isso, porta dentro da alma. Imagina uma situação que foi significância de dor para mim, uma perda, ou alguma situação em que eu cometi um delito grave. Nós não vamos conseguir tirar aquela situação da nossa esteira mental por muito tempo, a não ser que eu consiga substituir isso por coisas boas, porque senão isso fica voltando e nos atormenta, até nos enlouquecer. Eu preciso conseguir substituir o meu tônus mental por coisas elevadas, porque quando eu substituo, então eu consigo uma abordagem mais tranquila com a minha casa mental, porque não é nem com o outro, porque vencer o outro é fácil, difícil é vencer a mim mesma. É isso que eu preciso fazer, é dominar minha mente. Porque é principalmente porta dentro da alma, na solidão, que eu estou vencendo a minha sombra. Não necessariamente na companhia de alguém. Que é uma vitória silenciosa, sem plateia, sem testemunho. Mas que eu sei que estou dando conta de fazer pelo meu esforço. Ingente. Heróico. Ou não. Nesse sentido que, às vezes, com alguém que a gente encontra no trabalho, até que vai tranquilo a nossa proposta. Mas sozinha, a quatro paredes ali, enquanto dentro do ambiente de casa, eu posso cair num pensamento indevido, num desequilíbrio mental, num rancor, numa experiência desesperadora e aflitiva que eu não consigo me dominar diante dela. Trazendo paz para minha mente, apaziguando o meu campo mental, me fortalecendo, me acolhendo, conectando com Jesus, com Maria, pedindo realmente que a bênção me alcance e aberta para receber isso. Nesse sentido que esse processo ele é solitário. Nós poderemos cair na interação com alguém, mas por outro lado é sozinha, com a minha mente, que eu fico ainda mais vulnerável. Porque é onde eu estou em contato comigo e eu precisarei vencer a minha sombra. Eu precisarei dar conta de olhar para os meus erros, para as minhas falhas, para as lembranças ruins, para as saudades que eu sinto, para os arrependimentos que eu preciso viver, sem desistir de mim, sem desistir da vida. Porque a vida, ela não se apieda de nós, não se condói, não nos doa nem nos empresta. Ela nos devolve aquilo que a gente fizer. Por isso que o indivíduo, ele sabe se está dando conta moralmente. Porque olhando para si mesmo, ele vai percebendo o seu movimento de vitória sobre a sua sombra ou não. Mesmo que ele ignore. Porque às vezes pode acontecer, inclusive, do indivíduo ainda estar numa consciência de sono, que não acusa os erros que ele comete. Mas a partir do momento que o indivíduo ele tem um mínimo de amadurecimento psíquico e de despertamento moral, enquanto aí uma condição da alma
para distinguir o bem do mal, ele consegue ter uma percepção se ele está sendo fiel à própria consciência. E nós estamos falando aqui do exemplo de Jesus, que é o nosso modelo, nosso guia, que esteve conosco. E o exemplo de Jesus, ele é atemporal, espacial, religional. Seja na cultura que for, na religião que for, no orbe que for, na plaga que for, o testemunho de Jesus chega. E o indivíduo, então, ele tem como confrontar a sua ação com aquela que seria boa, qual é o que Jesus nos trouxe. Nesse sentido, que consta não vai ser dito no retorno a Nazaré, que houvera aparecido um anjo do Senhor a José no Egito, dizendo para que ele levantasse, tomasse a criancinha, Jesus, no caso, a sua mãe, Maria, e ir para a terra de Israel. Então, levantou, tomou eles e entrou na terra israelense. Mas, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai teve medo de ir para lá. Porém, houvera sido advertido em sonho e regressou para a região da Galileia. E foi morar em Nazaré, para que se cumprisse o que houvera sido dito pelos profetas, será chamado Nazoreu. E, inclusive, gente, as crianças até 2 anos que foram mortas pela espada para aplacar a ira de Herodes, que queria encontrar Jesus para matá-lo, fazendo morrer, porque foi chegado até ele que Jesus, a criança que reinaria, já estava encarnada e que deveria estar entre 0 e 2 anos, ele imaginava que essa criança ia desejar um reinado da terra, enquanto ocupar o lugar dele, ter mais poderio que ele na terra, enquanto aí sobre os seus súditos, sobre a militarização. Então Herodes ficou preocupado com isso e mandou os soldados espadearem todas as crianças até 2 anos de idade, que foram mortas. E vai dizer dos primeiros mártires que derramaram sangue, porque isso fez o aplacamento da ira de Herodes para que Jesus pudesse continuar a sua trajetória encarnado. Inclusive João Batista, na época, também foi corrido o risco de ser pego pelo soldado, e houve aí uma livração espiritual que o soldado não chegou a entrar no vilarejo onde João Batista estava, e a vida dele foi poupada. Nesse sentido que houve essa perseguição lá atrás, para a gente considerar Marte, precisa ser alguém que voluntariamente dá a sua vida pela causa de Jesus. E essas crianças, elas não optaram livremente, mas foram espadeadas pelos soldados. Mas, mesmo assim, elas participaram dessa leva inicial de vários espíritos ali encarnados, como criança na época, que doaram a vida para que a cólera de Herodes aplacada viabilizasse a continuidade de Jesus encarnado, o próprio João Batista também. Que foi possível esse movimento de dar seguimento à trajetória deles e mesmo de outros que precisariam continuar vivendo naquela época, que estivessem encarnados nesse momento que Herodes deu a ordem para que fossem alcançados pela espada, e que a espiritualidade maior de alguma forma levou proteção, e que aquelas crianças que vieram a ser alcançadas por essa espada desencarnado viabilizaram que aqueles que precisassem seguir encarnados, que tinham esse mesmo período de idade, seguissem. Nesse sentido que vamos perceber
que aquele que vem com determinado tipo de propósito de vida, ele vai ser encontrado por isso desde que ele caminhe, porque à medida que a gente faz o avanço da nossa trajetória, a vida ela nos alcança e a gente vai conseguindo então amadurecer a nossa destinação e o propósito da nossa reencarnação. Por isso que vai ser trago para nós que é essa urgência, porque não sabemos quando nossa alma será retomada, o que tivermos amontoado para nada servirá, e acharmos que as bênçãos emprestadas a nós durará para sempre seria uma insensatez. Nesse sentido que vai ser colocado sobre a urgência de orarmos, de vigiarmos, mas aquela prece simples, clara, que não nos coloque na inútil fraseologia, nem em epítetos luxuosos, que são enfeites de falso brilho, porque o verdadeiro brilhantismo, ele promana do Cristo, na nossa direção. Cada palavra deve revelar uma ideia, ter sua importância, fazer a movimentação de uma fibra, fazendo refletir, abstrair. E nesse sentido que ou nós buscamos isso ou será ruído que o vento leva, inútil. E por isso que tudo que é volúvel, distrativo e que é material, porque está no materialismo, pode até ter movimento da nossa voz, do lábio, de uma expressão, de um símbolo, mas seria um ato maquinal, exterior puramente, com a alma indiferente naquele know-how. Por isso que, quando a gente vai fazendo esse despertamento, nós vamos ocupando o lugar da utilidade, porque de posse o nosso propósito de vida, a gente vai buscar ser útil, seguindo após o Cristo.